Capítulo 18. Você não tem outra alternativa senão buscar os perdidos. O amor por Jesus impelirá você a buscar os perdidos. O amor por Deus, pelo preço que Jesus pagou pela sua salvação no Calvário, obrigará você a isso. Que espécie de amor temos por Deus se Ele não nos levar a desejar e buscar a salvação daqueles por quem Jesus anseia tão constantemente? Até o amor pela humanidade deveria impelir-nos a buscar os perdidos. Quando sabemos que é ou salvação ou inferno, o mero respeito pelos nossos semelhantes deve levar-nos a fazer tudo o que pudermos para conduzir as pessoas a Cristo, pois Ele é a sua única esperança no céu. Não existe alternativa. O que for necessário para encontrá-los, persuadi-los, ganhá-los, o amor ágape nos leva a fazer isso. Quaisquer que sejam os passos de preparação para a salvação de outros, o Espírito quer guiar-nos. Deus ordenou ao Espírito Santo que opere através de nós. Você pode prejudicar a operação do Espírito. Você pode ser o elo que falta no plano de redenção de Deus. Oh, que tragédia são as igrejas que não ganham almas. Como seus pastores prestarão conta disso a Cristo no dia do juízo? Há quanto tempo você não leva novas pessoas a Cristo? Que tragédia quando os ministros não aprendem a alegria de ganhar almas constantemente. O que nos faz tão cegos? O que nos impede de nos comovermos com a ideia do céu e inferno? Cremos naquilo que pregamos? George Whitefield disse: estou persuadido de que quase todos os pregadores falam de um Cristo que não conhecem e não sentem. Muitas congregações estão mortas porque homens mortos estão pregando a elas. Um notório assassino britânico foi condenado à morte. Na manhã da sua execução, o capelão da penitenciária o acompanhou até o patíbulo e leu rotineiramente alguns versículos bíblicos. O prisioneiro ficou chocado ao ver o capelão tão perfunctório, tão insensível, mesmo à sombra da forca. Ele disse ao pregador: Senhor, se eu cresce naquilo que o Senhor e a igreja dizem crer, mesmo que a Inglaterra estivesse coberta de vidro quebrado de costa a costa, eu andaria sobre ele, se necessário sobre as minhas mãos e joelhos, e acharia ter valido a pena só para salvar uma alma de um inferno eterno como esse. Moisés se colocou repetidamente na brecha entre Deus e o pecado de Israel ao prostrar-se diante do Senhor. Temos muitas menções de ele ter perdido ou pedido a Deus que perdoasse e não destruísse a nação. Ele enviou Arão para passar com o incensário sobre o povo e fazer cessar a praga, pondo-se em pé entre os vivos e os mortos. Será que Moisés, no dia do juízo de Cristo ou no céu, perguntará a você por que não intercedeu mais pelo seu povo e procurou ser mais fiel e assiduamente resgatar os pecadores a caminho do inferno? Quando Neemias ouviu falar dos problemas em Jerusalém, ficou tão entristecido que não conseguiu ficar em pé. Sentou-se e chorou. Por alguns dias ele se lamentou, jejuou, orou, até que Deus providenciasse algo para o seu povo. Neemias deixou a sua posição influente e honrada de copeiro e confidente do maior imperador da sua época, a fim de pagar qualquer preço, arriscar a sua vida e conseguir o bem-estar dos judeus.
Neemias perguntará um dia a você por que fez tão pouco para procurar os perdidos de sua cidade e bairro. Quando Josafá era rei de Jerusalém, ficou tão pesaroso com os pecados do povo que enviou seus príncipes para ensinar ao povo em todas as cidades a vontade e a palavra de Deus. Aquela parte do Testamento Antigo é então disponível. Aparentemente, o próprio rei Josafá foi de cidade em cidade, ensinando e evangelizando. Ele andou uma segunda vez entre o povo de uma extremidade até a outra da nação, a fim de levá-los de volta a Deus. Ele exortou seus oficiais a considerar cuidadosamente o que faziam, pois eram representantes de Deus. Disse o rei: admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e vossos irmãos. Se Josafá, que era rei, sentiu que pecaria se não fosse buscar os perdidos, o que ele dirá a você e a mim? Somos servos de Cristo. Temos hoje a mensagem clara do Evangelho. Fomos separados para alcançar os perdidos. Como podemos justificar-nos por fazer tão pouco para buscar e salvar os não salvos à nossa volta e ida? O que os santos de Deus no céu dirão a você, perguntando por que não fez mais para salvar seus filhos e filhas, seus entes queridos e amigos? Que desculpa você e eu daremos a eles por não termos buscado mais continuamente e até desesperadamente, a fim de impedir que os seus entes queridos vão para o inferno? Se o homem rico, no lugar do tormento, pediu a Abraão para enviar Lázaro a fim de advertir seus 5 irmãos para que não fossem também para aquele lugar de tormento, o que você dirá diante do trono do juízo de Cristo, se vizinhos e amigos seus, condenados, apontarem o dedo para você e protestarem pelo fato de você ter ido para o céu, sabendo a respeito do inferno e tendo feito tão pouco para adverti-los e salvá-los do seu tormento? O que você dirá quando eles lhe perguntarem por que não fez todo o esforço possível para impedir que os seus entes queridos fossem para o inferno? Não há realmente alternativa. Se amarmos a Deus Pai, devemos procurar os perdidos. Se amamos Cristo, que morreu pelos não salvos, devemos tentar levá-los a Jesus. Se tivermos qualquer amor humano, devemos buscar os perdidos e tentar protegê-los das chamas eternas do inferno. Um dia, quando estivermos diante do trono do juízo de Cristo, desejaremos ter feito, muito mais para buscar e salvar os perdidos. É importante que o livro de Apocalipse nos lembre 2 vezes de que depois da ressurreição nossas lágrimas serão enxutas. Estiver a salvo no céu? Eles são uma multidão que ninguém pode contar de todas as nações da terra e se rejubilam diante do trono. Mas é-nos dito novamente que depois do julgamento final, quando todo pecador tiver sido julgado e enviado para o lago de fogo, Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. Será que você e eu vamos chorar no dia do juízo por causa dos perdidos que deixamos de ganhar? Será por isso que somos novamente informados de que Deus irá enxugar as nossas lágrimas? Mas como buscar os perdidos com amor e eficácia, você deve perguntar. Reconheça como essencial tanto para Deus como para a humanidade que você busque os perdidos. Reconheça quão crucial é que os não salvos sejam alcançados o mais depressa possível, já que a última oportunidade para ser salvo pode chegar a qualquer momento. Reconheça que o Espírito Santo é aquele que busca. Só Ele sabe a necessidade completa, as circunstâncias, a atitude interior e os pensamentos de cada pessoa. Você precisa dele para
coordenar e ajudar o seu evangelismo. Os seus melhores esforços podem facilmente falhar. Você pode compreender que, embora o santo deseje usar você, não existe alternativa para a sua total dependência dele e em todo o seu amor que busca. A seguir, então, eu te mostrarei algumas atitudes que você deve tomar caso o Espírito Santo até agora tenha falado em seu coração. Primeiro, peça ao Espírito que lhe dê olhos para ver. Quando o coração da pessoa estiver pronto, quando ela enfrentar uma crise em que você possa ajudar, quando o Espírito a colocar no seu caminho com um propósito. Peça ao Espírito que lhe dê olhos para ver as pessoas como Ele as vê e para vê-las com o amor com que Ele as vê. Segundo, peça ao Espírito para guiar você, a fim de que esteja no lugar certo e na hora certa para falar, abençoar e amar a pessoa certa. Só Ele sabe que pessoa está enviando para você ajudar. Só Ele conhece todas as circunstâncias. Só Ele conhece todos os pensamentos e desejos da pessoa. A orientação de Deus e o tempo de Deus são perfeitos. Terceiro, peça ao Espírito que lhe dê o seu grande toque ungido. Só Ele conhece o grito mais profundo do coração e as emoções de cada pessoa. Existem certas abordagens padrão úteis no evangelismo, mas Deus pode planejar que você faça uma abordagem diferente. Ele pode planejar que você tenha vários contatos iniciais a fim de preparar o caminho antes que o seu momento estratégico aconteça. Só Ele sabe a maneira de entrar em contato, a hora de sorrir, oferecer ajuda, mostrar amizade ou boa vontade, ou momento de pressionar. Só Ele sabe qual o melhor meio de mostrar empatia, de expressar compreensão e apreensão. Ele pode até, por outro lado, usar você para despertar a pessoa para a sua necessidade mediante correção, restrição verbal ou sugestão. Ninguém sabe o suficiente para dar o toque necessário em cada ocasião. Cabe ao Espírito Santo guiar e ungir você, dar-lhe compreensão e amor e fazer com que o seu toque seja aquele exatamente necessário. Peça a Ele para controlá-lo completamente e usá-lo. Quarto, peça ao Espírito que lhe dê as palavras certas. A palavra certa na hora certa pode atrair a atenção de uma pessoa e interessá-la. Por outro lado, a palavra errada pode fazer com que se afaste com desgosto e aversão. A palavra errada pode prejudicar a pessoa a quem o Espírito Santo está atraindo para Cristo. Mas quem pode saber constantemente a palavra certa a ser usada? Só o Espírito Santo. Certa manhã de domingo, numa casa de hóspede em Bombay, onde eu tinha ficado vários dias enquanto fazia negócios na cidade, uma palavra casual minha em resposta a uma pergunta foi ouvida por outro hóspede. Ele tinha sido apresentado como jornalista. Depois da refeição, ele perguntou a razão de eu ter usado aquela palavra e o que eu sabia a respeito dela. Os minutos se transformaram em horas, e cerca do meio-dia eu levara a Cristo um ministro desviado, enquanto ele chorava em lágrimas de arrependimento. Este encontro escolhido pelo Espírito teve tremendas implicações. Aquele homem chegara à Índia para inaugurar uma seita com a ajuda de um dos líderes políticos da Índia. Deus me usou para bloquear os planos de Satanás. O homem destruiu toda a literatura que já estava preparada e a causa de Cristo foi protegida. Deus fizera uso de uma palavra casual em minha conversa, a qual, sem que eu soubesse, o Espírito me guiara a usar. Em outra ocasião, enquanto viajava de trem pela Índia, Deus usou uma palavra que falei ao responder a uma pergunta para interessar outro viajante. Antes de a viagem terminar, tive uma oportunidade de 3 horas para responder as perguntas sobre Cristo e o cristianismo para cerca de 20 líderes do governo.
Uma palavra, no tempo de Deus, tendo o Espírito preparado o caminho, foi a chave. Peça a Deus para guiar as suas palavras, mesmo nas suas conversas não evangelísticas. Você pode começar a buscar almas a qualquer momento, quando o Espírito está no controle. O amor pelas almas é um amor sacrificial. O amor não hesita em pagar qualquer preço. O amor que busca pode ser caro. Existe sempre um preço em amar as pessoas para Cristo. Por causa do Evangelho, devemos estar dispostos a negar o ego, qualquer que seja o custo. Jesus falou claramente: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que significa seguir a Jesus? Isso não inclui apenas deixar de lado nosso pecado e receber Cristo como Salvador, mas também fazer de Cristo nosso Senhor e segui-lo mediante um discipulado de alto preço. Jesus procurou os perdidos, não tendo muitas às vezes onde pousar a sua cabeça. Jesus procurou mesmo ao preço de valiosos laços familiares. Seguir Jesus no evangelismo em geral envolve tal devoção suprema a Cristo que nos custa períodos preciosos de comunhão em família. Seguir a Jesus envolve a cruz. Seguir sacrificialmente a Jesus com amor ágape, enquanto buscamos os perdidos, envolve o preço a ser pago por nós hoje. John Henry Jowett, em seu livro The Passion for Souls, Paixão pelas Almas, suplica: meus irmãos, estamos nós nesta sucessão? O grito das necessidades do mundo penetra o coração e soa através dos nossos sonhos? Completamos os sofrimentos do Senhor com os nossos próprios sofrimentos, ou somos ministros insensíveis de uma poderosa paixão? Jowett também disse: para estar na sucessão sacrificial, nossa simpatia deve ser uma paixão, nossa intercessão deve ser um gemido, nossa beneficência um sacrifício e nosso serviço um martírio. A identificação cristã com pessoas necessitadas toma sobre si seus sofrimentos e ais. Sentimos as cadeias do pecado que as algema. Sentimos as angústias dos votos quebrados, os clamores amargos dos que pecam e daqueles contra quem é cometido pecado. Encolhemo-nos diante do ódio gerado pelo inferno. Lutamos contra os tiranos malignos que prendem essas pobres vidas. Combatemos os poderes satânicos das trevas que as escravizam. Procuramos arrebatá-las do fogo. A conquista de alma envolve batalhas espirituais. As batalhas com Satanás não são rápidas nem facilmente ganhas. O amor fica ferido, o amor fica com cicatrizes, mas o amor que busca se sacrifica, não desiste, porque o Espírito de Deus que busca não desiste. Embora o custo envolva a entrega da própria vida como um sacrifício vivo, o amor continua buscando. Embora ele encurte a vida ou signifique o martírio, o amor continua buscando. O amor, como Paulo admite, em geral não consome apenas o que tem, mas também a si mesmo. O amor sempre carrega a cruz em seu coração. O amor que busca tem o caráter do Calvário. Paulo não se envergonhava de levar no corpo as marcas de Jesus. O céu está cheio de veteranos com cicatrizes de batalhas adquiridas na guerra santa do amor de Deus. Jesus se gloriará em nos mostrar no céu as suas mãos feridas pelos pregos, como o fez no domingo da ressurreição. Amy Carmichael, uma das mártires missionárias da Índia, há alguns anos escreveu um poema penetrante chamado Nenhuma Cicatriz, no qual ela pergunta a você e a mim se temos cicatriz de ferimentos sofridos no serviço sacrificial a Cristo. Suas últimas palavras para nós são estas: pode ter ido muito longe aquele que não tem um ferimento ou cicatriz? O segredo do ministério para ganhar almas é o amor que anseia, que busca, que sofre alegremente, o amor disposto a ostentar uma cicatriz.
que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente em seu coração.